Hum. Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Papo Conteúdo. Meu nome é Marcos Menezes. Hoje nós vamos estar falando sobre relacionamento abusivo. E a minha convidada do podcast é a psicanalista Karina Gonçalves. Vamos estar falando sobre esse assunto porque é muito relevante, é muito importante. Às vezes a gente não gosta de tocar nesse assunto, né? É meio um vespeiro, mas é necessário. Karina, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade e por poder, né, trazer um tema tão importante e que muitas pessoas, infelizmente, né, não têm o conhecimento, que é relacionamento abusivo. E estarei falando, estarei explicando alguns pontos muito importantes. Eu tenho certeza que você, né, aí do outro lado, que estiver em um relacionamento que não esteja legal, você irá identificar com certeza em alguns pontos. Maravilha. Vamos lá. Relacionamento abusivo, falando especificamente, não, eu sempre tive o pensamento que relacionamento abusivo seria um relacionamento onde a pessoa sofre agressão física. Necessariamente não é só questão, ou também é agressão física envolve, Karina. Então, o relacionamento abusivo, muitas pessoas, né, já direcionam a agressão física, mas não, né? Muitos relacionamentos não têm agressão física. Muitos relacionamentos Hum, abusivos não têm, né? A maioria, o emocional, né, que é o psicológico, tem o moral, tem o patrimonial. Então, tem vários outros que enquadram, né, como um relacionamento abusivo, não somente físico. Tanto por isso que tem muitas pessoas, né, que não conseguem identificar que está em um relacionamento porque não teve agressão física. E hoje hum, em dia, a maioria, né, não tem agressão física. É só a psicológica, né, porque é uma agressão silenciosa. A pessoa não consegue perceber tão rapidamente igual a física. A física, a primeira vez que houver agressão, né, aquela vítima já vai identificar e já vai querer sair da relação. A certo, psicológica, não. entendi. Bom, vamos lá. Você falou sobre a identificação. Como a gente consegue Sim. identificar quando nós estamos numa relacionamento abusivo, já que, no caso, como você falou, nem todos os casos têm a ver com agressão. Sim. Tem vários pontos, né, para identificar. Aquele ciúme excessivo, Hum, aquele controle de tudo, né, como se fosse posse do outro, aquela preocupação excessiva, né, que acaba enganando a vítima. Ela acha que, é porque me ama muito, porque tem um cuidado. Então a pessoa se sente até importante demais para o outro, né, mas enquadra muito nisso, né. Tudo que for muito excessivo hum. já é um alerta ali, né, que a pessoa, que a vítima ali, a outra pessoa possa estar ali em uma relação abusiva, né? Tudo que é em excesso, seja um ciúme, seja um cuidado, seja afastar, né, aquela pessoa de amigos, parentes, tudo Hum, isso parece muitas vezes normal, né? O olhar ali na relação é normal, não tem nada demais, mas já são indícios, já são ali um ponto e um pequeno sinal de que essa relação possa ser abusiva, sim. tá. Bom, vamos lá. O fato da pessoa ter um cuidado, um zelo, querer proteger a pessoa, isso você acredita que também pode ser? Eu vou dar um exemplo. Uhum. A família da pessoa se aproveita muito dela, porque ela sabe, não sabe dizer não, vê que toda hora alguém está lá abusando dela. Aí a pessoa fala, bom, eu estou vendo que sua família está abusando de você. Como a pessoa às vezes não vai dar atenção, vai achar que é ciúmes, qualquer outra coisa, você meio que quer afastar essa pessoa da família. E aí as pessoas vão falar, eu acho que você está num relacionamento abusivo, ó. Ele não deixa você, ou ela, não deixa você estar em contato com a sua família. E às vezes não é, às vezes é um cuidado Uhum. dele, porém ela Sim, pode não enxergar. Isso pode ser confundido com um relacionamento o abusivo? sim, pode ser confundido muito facilmente, né? Porque tem pessoas que têm aquela personalidade de cuidar do outro, né? De proteção. Tem gente que tem isso, né, da pessoa. Mas é um sinal, sim, né? Tudo que é em excesso, como eu falei anteriormente, né? Se é demais, ali já é um alerta. Tudo que é demais é um alerta, né? Porque quando não tem um abuso, é tudo mais tranquilo, né? É tudo mais leve. Tudo que é abusivo é tudo muito forte, é tudo muito em excesso o tempo inteiro, né? Seja no Hum, cuidado, seja igual no ciúme, seja em todos os parâmetros, é um pouco mais em excesso, né? E pode ser que sim, pode ser que não, mas a maioria das vezes é um abuso, sim. Bem tá, sutil, né? Bem leve, vamos dizer assim, bem né? leve. Bem leve. Quando que, por exemplo, o ciúme que você mencionou, quando a Aham. pessoa pode achar que o relacionamento dela
tem um abusivo? Porque ele pode falar, não, eu tenho ciúmes, pô, não quero que você fique ali, aqui, desse jeito, com essa roupa, ou qualquer outra coisa assim. Às vezes, não, ele fala, não, eu tenho um cuidado com você, eu tenho ciúmes. Quando Sim, isso, a pessoa começa a perceber que já não é mais um ciúmes, passa a ser um controle, né? é. Então, o ciúme, quando ele é um controle, quando ele já é, vamos dizer, um ciúme abusivo, né? É Hum, quando a pessoa proíbe. Ó, você não vai com essa roupa. Ele faz a vítima tirar aquela roupa. O abusivo, ele obriga a pessoa a tirar aquela roupa. Ali vira uma briga, ali vira discussão, né? Quando é um ciúme normal, um ciúme, né, natural, leve, né, um ciúme, vamos dizer, normal mesmo, comum. vai Ah, entender, olha, sua roupa tá um pouco curta, o que você acha de trocar, né? É só medir caminho, mas se você quiser ir com essa roupa, tá tudo certo, né? É um ciúme normal. E você supondo que a outra pessoa, mas eu tô me sentindo bem com essa roupa. Eu vou com ela. E vai, e não tem briga, e não tem discussão. Quando é abusivo, vai ter briga, vai ter discussão, e a outra pessoa vai obrigar a outra pessoa a uhum, tirar aquela roupa, ou não ir com aquela amiga, ou impedir, vai impedir. Né? O abusivo, ele tem que ser tudo do jeito dele. E o hum, ciúme, ele é muito forte. É um ciúme que, às vezes, chega até agressão. Porque o abusador, na parte de ciúme, ele enxerga tudo como uma traição, tudo como vai chamar a atenção demais das outras pessoas. Por hum, quê? É o controle dele. Né? O ciúme é uma forma de controlar aquela vítima, para aquela vítima fazer exatamente do jeito e da forma do abusador. Às vezes a roupa nem tá curta, mas só para confrontar e humilhar a vítima, entendi. vai falar que aquela roupa está feia. Às vezes não tá curta, mas vai falar que tá feia. Às vezes a pessoa tá linda, tá super bem arrumada, não tem nada de errado, mas ele vai procurar alguma coisa ali somente para humilhar, né? Porque o abuso é humilhação o tempo inteiro. E a parte ciúme é uma parte muito forte de estar humilhando, principalmente com mulher, Hum. né? Mexe muito ali no ego da mulher, né? Entendi. Por que as pessoas elas demoram tanto para perceber que elas estão num relacionamento abusivo? Você acha porque elas acham que é um cuidado que a outra pessoa está tendo que é normal, ou ela fala: "Ah, não, é assim mesmo", e pode ter medo de perder a pessoa, enfim. A maioria das vezes, né, demora a perceber, porque o abuso, ele vem sutil, ele vem devagar. Ele não Hum, vem aquele abuso logo, conheceu, né? Agora, inicialmente, nos primeiros meses, o abusador já vai mostrar todas as cartas para a vítima. Então, o abuso, ele vem pouquinho. Ele vem tão sutil que a vítima não consegue perceber. Que é o momento ali, né, de estar segurando a vítima, de estar conquistando a vítima, para quanto mais ele conquista a vítima, mais ela fica presa a ele. E quanto mais presa, mais difícil será para aquela vítima enxergar e hum, sair daquela relação. Muitas das vezes, parente, amigos próximos, consegue já enxergar. Nossa, você viu a forma que ele falou com você, o que ela falou com você? Você viu o jeito que ele pegou no seu braço ali na festa? E a pessoa não acredita, não. Ele pegou no meu braço normal, ainda defende o abusador, porque hum, a vítima está envolvida demais. Então ele vai devagarzinho, né? E se ele, um exemplo, gritou a primeira vez, depois, na mesma hora, ele pede desculpa e fala que ama. Aí a vítima hum, vai, não, mas ele me ama, ele fez aquilo porque ficou nervoso, foi coisa passageira. E isso daí entendi. faz com que a vítima fique presa, né, o abusador. E no começo ele é romântico, no começo ele é a pessoa assim mais perfeita, né? Porque ele consegue identificar, o abusador, ele é muito estrategista, ele consegue identificar logo o que a vítima gosta, do que ela gosta de comer, de fazer, os sonhos, os planos. Ele vai colhendo informações e com essas informações ele vai usar a favor dele. Aí vai começar no começo, né? Aquele love bomb, muito amor, muita empatia, mostra ser o príncipe e a princesa para outra pessoa. E ali é a presa, né, que ele vai conquistar para mais para frente mostrar quem realmente, né, aquela pessoa é. Só que aí a outra já está muito envolvida e fica muito difícil de sair e de enxergar. Primeiramente, enxergar. Aí depois, quando enxerga, é difícil sair. Entendi. Tem algum perfil específico de pessoa, seja homem ou mulher, ou alguma característica deles que é uma pessoa mais, frágil ou mais fácil de cair na mão, assim, de um abusador, vamos colocar assim? Sim, a presa mais fácil de todas é aquela pessoa dependente emocionalmente, aquela Hum, dependente emocional, né? Aquela pessoa que ela sempre precisa da aprovação do outro.
Então, o abusador é o carro-chefe para ele, né? Porque ele pegou uma pessoa, quando ele descobre que aquela pessoa muito dependente de outras pessoas, de aprovação de outras coisas, é mais fácil de conquistar. É muito rápido. Porque o dependente emocional, a pessoa dependente emocional, ela se apaixona com muita facilidade, com muita rapidez, porque ela quer sempre ter alguém. Ela não consegue ficar sozinha, ela precisa de ter alguém para estar alimentando ali, né? Para estar ajudando, precisa de alguém para estar o tempo inteiro com ela ou com ele. Né? O dependente emocional depende do outro para tudo, para opiniões bobas, né? Então, o abusador ele vai mostrar o quê? Está ali o tempo inteiro. Está ali, ó, eu sou seu companheiro ou companheiro, estou aqui para o que você precisar. E ali é uma forma de estar trazendo, né, aquela pessoa que é dependente emocional para perto. E quando ela entra ou ele entra na relação, ali é um desastre, porque ela já é frágil emocionalmente, porque o dependente emocional já é frágil, porque carrega feridas, né, ali da infância, tem traumas, tem uma bagagem ali, né, do passado. Então, é uma presa muito fácil. E também o abusador, ele não vai pegar pessoas somente frágeis, não. Ele Hum, também pega pessoas fortes, pessoas que geralmente eles são internamente, eles são inseguros, então eles também querem pessoas seguras. Eles hum, são totalmente, eles se sentem interiormente uma pessoa incapaz, então eles vão procurar pessoas que são capazes, pessoas fortes, mulheres ou homens fortes. Tem esse outro lado também. Eles não vão pegar vítimas muito fraquinhas, muito frágilzinhas. Vão pegar pessoas que eles se enxergam, que eles queriam ser. Queria tá. ser forte, queria ter o status. E aquela pessoa ali é isso. Por quê? Vai sugar daquela pessoa que o abusador ele não é. Então, ele tem muito essa versão também, de pegar quem é o dependente emocional, que é muito fácil de conquistar, e ali também aquela pessoa forte, aquela pessoa que tem brilho, aquela pessoa que é independente, que está radiando ali, né? Tá no melhor momento da vida, aquilo ali também atrai muito o abusador. É interessante isso, né, porque você imagina que uma pessoa forte, confiante, não vai cair, né, assim, não vai cair, se ainda, como você Uhum. falou, mas é aquela coisa, né, como você também mencionou, ele vai pegando as características que a pessoa Exatamente. gosta e quando a pessoa vê, ela já está envolvida, né, na situação, né. Ele Você manipula. você é isso, exatamente, a manipulação. Você acredita que as pessoas que são abusivas, elas também têm a questão dos traumas dela? Ela também falando do abusador agora, da Sim. pessoa. Mas Uhum. você acha que ela faz intencionalmente ou ela faz porque ela acha que aquilo é o certo, que é dessa forma que tem que ser? Ou você acha também que tem aquela pessoa que faz com a intenção mesmo: "Não, eu quero manipular, eu quero ter a pessoa na minha mão para mim fazer o que eu quiser com ela"? Sim, a maioria deles, né, acarreta alguma coisa ali de traumas, né? Nenhum abusador, tipo, já virou abusador uma certa idade. Eles têm uma bagagem, né? Tem alguma coisa atrás por ele ser abusador. Ele não se tornou da noite para o dia, né? Hum, Pode ser traumas de infância, pode ser abusos também de infância, pode também acontecer da família disfuncional, uma família que todos são abusadores, o pai, a mãe, irmãos, e ali ele aprendeu, achou que aquilo ali é normal, né? hum, Até inconscientemente, acha que é normal ser abusador, acha que é normal humilhar as pessoas, acha que é normal enganar, manipular. Por quê? O convívio, né, desde a sua infância ali, foi com pessoas abusadoras. Às vezes, conscientemente, nem consegue identificar que é. Porque, às vezes, o ambiente, né? Às vezes, os pais são. Então, ele enxerga aquilo ali como algo normal. Por isso que é tão difícil um abusador deixar de ser abusador. Porque ele não consegue se enxergar como abusador, né? Mas eles são conscientemente, o que eles fazem, eles têm consciência. Eu estou hum, batendo, estou agredindo uma pessoa, eu sou consciente. Eu estou humilhando, ele é consciente, ele é consciente do que faz. Só certo. que para ele não sente a culpa, né? Ele não sente a culpa como uma pessoa que não é. Para ele, aquilo é normal. Eu vou agredir e acaba de agredir e sai normalmente, como se não tivesse feito nada. Porque não, Interessante. emocionalmente, no abusador, ele não sente a dor do outro, não tem Hum, empatia pelo empatia. outro, né. Então ele pode fazer o que for, assim, das coisas mais sérias, né, que a gente possa imaginar, que para ele ou ela, né, é algo normal, porque não vai Interessante. atingi-lo, né, emocionalmente, internamente. É interessante isso. Bom, pessoal, o papo está muito bom. Espero que vocês estejam gostando. Deixa aqui nos comentários, tá bom? As dúvidas que vocês têm sobre isso. Se você tem alguma situação que você já passou. Mas eu queria aproveitar também e pedir para vocês, por favor,
curtir esse vídeo, para que o YouTube possa entregar para mais pessoas, vocês também compartilharem com outras pessoas, ele até saiu aqui. E também se inscreva no canal, tá bom? Porque além desse episódio, vai ter os cortes e tem uns outros conteúdos aqui também que vocês podem aproveitar. O propósito do podcast Papo Conteúdo é ajudá-los também aí no seu relacionamento, nos seus casamentos e com as suas famílias, tá? Mas, vamos lá, Karina, falando aqui agora, uma dúvida que eu fiquei pensando, que você falou. Uhum. Os pais podem ser abusadores também? Ou só relacionamento de homem e mulher, por exemplo, o casal, né? A Não, família também pode ser, o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô, enfim. com toda certeza, né? A gente fala relacionamento abusivo, a gente sempre vem na nossa mente relacionamento, né? Homem e mulher, casamento, namoro, né? Relacionamentos Sim. amorosos, mas não, tá? Relacionamentos abusivos tem dentro de casa, tem mãe abusiva, tem pai abusivo, no trabalho tem chefe, colegas de trabalho abusivos, Hum, a gente tem amigos abusivos. Então, pessoas, né? Independente da forma de relacionamento, onde há relacionamento, pode hum, haver pessoas abusivas, sim. Então, certo. não é só em relacionamentos amorosos, não, né? Pessoa abusiva, se ela é abusiva em um relacionamento, com toda certeza, ela vai ser abusiva no local de trabalho, ela vai ser abusiva com os amigos, não só dentro do relacionamento. Ela vai Entendi. ser abusiva, né, também em outras áreas também, com toda certeza. É interessante, porque aí no caso de pai e mãe é mais difícil identificar, porque ele Muito. vai estar falando, você está falando, pô, meu pai não gosta, não quer que eu faça determinada coisa porque ele quer meu bem. E não que esteja Uhum. errado, mas, como Sim, você falou, eles podem estar sendo abusivos ali com o filho, e aí o filho vai falar o quê? Então, meu pai está me educando, né? E às vezes sim, ele acha que aquilo é natural e não está sendo natural, né? Está tendo aí exercendo um poder além do sim, que deveria ser natural. Me veio à cabeça. Você acha que se, por exemplo, e um exerce isso, o filho não sofre por causa do pai ou da mãe esse abuso e replicar isso? com toda certeza, né? Eu falo que o nosso berço, eu falo que a nossa infância é uma raiz, né? É uma terra que a gente vai andar por toda a nossa vida. E tudo que a criança, né, ela enxergar ali dentro da casa dela, a criação dela é o berço dela eterno. Então, tudo que ela viu ali, às vezes não foi. É muito difícil, mas com certeza, se os dois estão sendo abusivos um com o outro, com certeza, né, será um pouquinho com a criança também. Mas só dela estar naquele ambiente onde tem muito abuso, ela também, ela vai aprender, porque ela vai achar que aquilo ali é normal. A forma Hum, que o pai e a mãe se tratam, ela vai achar aquilo ali totalmente normal, vai começar a tratar os amiguinhos na escola igual, hum, e achar que é normal. E ali vai para os relacionamentos amorosos, ele vai para dentro da família, né? E ali é um ciclo que ele vai se repetindo, né? Tá nos pais, tá nessa criança, a criança vai casar, vai ter filhos, os filhos vão ver, né, que aquele pai é abusivo com a esposa, e os filhos vão achar normal, e o ciclo vai indo, vai de geração em geração, infelizmente. é. Eu queria que você desse uma dica, né, ou uma ponto de atenção, como se fosse um alerta, vai, vamos assim, Uhum. para a pessoa começar a se observar no relacionamento dela, isso não, como a Karina falou, não só dentro da sua família, mas no seu Uhum. trabalho, suas amizades, o que a gente pode começar a perceber, porque como a gente falou, a dependência emocional, você gosta das pessoas, você não está Sim. percebendo, né? Você não tem esse olhar, Uhum. você não fica analisando, né? Você está só convivendo. Que alerta que você dá, uma dica, para a gente começar a observar se alguma das pessoas do nosso convívio tem essa característica e a gente não está nem percebendo. Uma das características, assim, principais, né, que eu vejo muito em pessoas abusivas é em excesso, eu falo o excesso, sabe, aquele excesso de cuidado demais, seja na amizade, seja dar opiniões e Hum, querer que aquela opinião seja seguida pela pessoa. hum, Olha, eu quero que você faça isso, seja um amigo, seja no trabalho, eu quero que você siga isso, tem que seguir assim. Aí, se não hum, seguir, aquela pessoa já vai querer punir, já vai querer, né, fazer outras coisas ali, mas meio que obrigando o outro a fazer do jeito, porque o abusador tem que ser feito, porque ele manipula, né? Ele é manipulador. Então, tem que ser feito daquela forma, né? Tudo, seja amizade, seja em casa, que não for uma coisa onde tem um diálogo, né? Olha, o que você acha de fazer dessa forma? E o outro concordar que não, tá tudo certo, não tem abuso. Mas quando o outro dá opinião, né? Vamos supor que essa pessoa é um abusador, deu aquela opinião, você falou, mas eu não acho que isso vai dar certo, que nesse caminho que a gente vai seguir vai ser efetivo. E o abusador não vai aceitar o seu não, seja na amizade, seja em qualquer tipo de relacionamento. hum. O abusador, ele não aceita ser confrontado.
não aceita que o outro diga não. Você tem que fazer exatamente da forma que foi falado, com a opinião que foi falado pelo abusador. Quando você tenta confrontar ou criticar, aí já vai virar ali uma briga e um confronto. Tá. Seja em qual área, né, que tiver esse abusador. Eles não aceitam a palavra não. Tudo tem que ser do jeito deles, da forma deles. Se você argumentar, né, ou criticar, olha, e se a minha ideia, vamos juntar as ideias, a minha ideia é essa, a sua é essa, o que você acha? Ele vai manipular, ou ela vai manipular, para inverter o quadro, para chegar na opinião do abusador. Ele sempre está certo. Se você discordar, vai te manipular, porque eles são ótimos manipuladores. Para cair, não tem como não cair, né? Só quando você tem um conhecimento, é o lugar para a gente conhecer, né? Os tipos, os níveis de abusador lá, e você vai cair, você vai achar que era certa e do Nossa. abusador era correta. Eles são muito estrategistas. Tem uma lábia, assim, que pega com muita. Isso tem a ver, bom, na verdade isso tem a ver não. Pode ser confundido com as pessoas que são muito mandona? Isso pode ser confundido. Abusadores, eles gostam de mandar, eles gostam de impor a opinião, porém, né, para identificar se é uma pessoa abusadora, esse mandão na família ou no relacionamento aí, é o não, igual eu falei anteriormente, né? Se o não foi aceito, tranquilo. Se o não nunca é aceito, aí pode ter certeza que tem um abuso aí. O abusador, ele, né, ele nunca quer ser afrontado, nunca quer ser confrontado, nunca quer que seja discordado da opinião, né? Gosta de mandar, porque eles precisam estar no centro de tudo, né? Eles precisam ser o melhor em tudo, eles precisam ter atenção de tudo, principalmente da vítima, né? Atenção voltada sempre para ele, por isso gosta de mandar, e mandar uma característica muito forte do abusador, muito forte. Lógico que tem pessoas que têm, né, uma personalidade que tem facilidade em mandar, em comandar, pode ser o temperamento da pessoa também, não quer dizer que seja abusador, mas para ser um abusador, Karina, será que essa pessoa é abusador? Tem outras características, né? Não somente essa, mas tem muitas outras. Né? Se pegar metade do que a gente já falou aqui, pode ter certeza que esse relacionamento, ele realmente, você pode estar, né, em um relacionamento abusivo. Não é somente uma característica, tem que ter ali pelo menos a metade, né, e a pessoa identificando. Porque quem está dentro da relação abusiva, seja, né, com amizade, seja na família, seja um parente, não enxerga, só enxerga com autoconhecimento. Não adianta, a não ser, vai chegar um ponto ali, pode chegar um ponto de agressão, pode chegar um ponto ali mais acentuado, né, que a pessoa, opa, tá errado isso aqui, essa relação não tá legal. Pode até ser que a pessoa comece a acordar, mas quando ela tenta sair, o abusador, ele vai mostrar ali amor, vai mostrar ali, vai pedir desculpa, vai pedir perdão, vai prometer que vai mudar, vai falar que errou e a pessoa retorna de novo. Nossa, foi só um erro mesmo, né? A pessoa explodiu, isso não vai acontecer de novo. Aí volta a pessoa. Aí dá uma semana, acontece tudo de novo. É um ciclo. Que é um ciclo vicioso, né? Que a pessoa tenta sair, o abusador traz de volta, tenta sair, traz de volta, faz promessas, fala que vai mudar, fala que foi só uma fase, até aquela pessoa retornar de novo. Por isso que é tão difícil sair. É muito difícil. Entendo. Agora tem uma outra questão. E se nós estamos sendo os abusadores e a gente não percebe, a gente pode estar tendo aquele cuidado, ou aquele ciúme, ou aquela atenção com alguém, isso independente da área, mas nós podemos estar sendo abusadores e a gente não percebe. Como a gente consegue essa identificação desse autoconhecimento, vamos colocar assim, Karina? O autoconhecimento é o principal, né? Conhecer quais são as características de uma pessoa abusadora e você identificar se em suas relações até hoje você já teve esses comportamentos. Poxa, eu já tive esse comportamento. São comportamentos de pessoas abusivas. E verificar também se todos os relacionamentos foram muito parecidos, né? Tudo que acontece, geralmente o abusador, ele segue um roteiro. Da mesma forma que ele é com uma pessoa, ele é com todas. Não adianta falar, mas com você vai ser diferente. Não. Seja amizade, seja o que for. A pessoa abusadora, ela segue o roteiro do começo, meio e fim. Ela segue no começo aquele anjinho, aquela pessoa amável, amigável, empática, amorosa, vai te dar os céus e a terra. Depois ela vai mostrando ali as garrinhas na metade do relacionamento, aí no final você já sugou tudo, já tirou tudo que tinha que tirar, né, da vítima,
que a vítima tenta sair, aí começa aquela guerra ali, da vítima querer sair e do abusador tentar puxar de volta. Mas é o autoconhecimento, né? Enquanto as pessoas não tiverem o autoconhecimento, tanto se está numa relação com o abusador ou se é um abusador, é difícil de identificar. Sozinho, assim, não consegue identificar. É muito difícil. Tem que ter o conhecimento, tem que estar numa terapia, tem que, né, tentar identificar as características. Mas o abusador se conhecer e olhar, opa, eu sou um abusador, é muito raro. Eles geralmente não se identificam, eles não conseguem identificar, porque eles acham que aquilo é normal. Às vezes vem, igual eu falei, a gente falou no comecinho, vem da criação, às vezes pode ser que um pai ou uma mãe é narcisista, já tem um transtorno. Esse abusador pode ser que ele seja narcisista ou um psicopata, pode acontecer de ser. E psicopata, narcisista, transtorno não tem cura, não tem tratamento, não tem terapia, né? É um transtorno. E se esse abusador for um narcisista, veio de família. O narcisista, ele vem acompanhado ali, né, com um ciclo ali, uma geração familiar. E se for um desses casos, um abusador, esse abusador ele tem um transtorno, né, é um psicopata, não se reconhece. Eles não conseguem enxergar que faz mal para outra pessoa, não tem empatia, não sabe o que é empatia. Tudo que eles fazem é bem pensado, é consciente, porém acham que aquilo ali não afeta eles, né? O inconsciente não afeta. Então, para eles, o que eles fazem não está afetando, está tudo certo. Mas a outra vítima está sendo ali destruída, né, emocionalmente, fisicamente, porque é uma destruição não só emocional, né? Geralmente a maioria destrói a parte física, a parte emocional, a parte financeira, e a vítima fica totalmente dependente do abusador no final, totalmente. Se ela trabalhava, não trabalha mais, se tinha carro, casa, geralmente eles sugam toda a parte financeira, a pessoa sai totalmente sem nada e não consegue sair, por quê? Tá dependente do abusador. Aí pensa, como que eu vou sair se eu não tenho emprego, se eu não tenho mais meu carro, se eu não tenho nada? Ele também estuda a parte financeira também, não é só a parte emocional. A gente fala, abusador vai ali afetar só a parte emocional, psicológica, não, física, vai ter agressão. Não, ele vai afetar todas as áreas, geralmente é todas as áreas. A pessoa sai sem nada, sai assim, sem norte, né, perdida, porque ele suga tudo, claro que suga a alma, né, da pessoa, então vítima. Entendi. Nos seus atendimentos, Karina, quando você ajudou um paciente ou uma paciente com esse problema, ela é realmente, o meu relacionamento é abusivo e a pessoa, isso colocando de uma forma geral. Como que Sim, você consegue ajudar ou como a pessoa fica, né, vamos colocar assim, depois de um relacionamento desse, ela saiu, ela se libertou. sim. Como é que ela faz para voltar, né, a ter a autoestima, a confiança, enfim, voltar a uma vida normal, porque eu imagino que uma pessoa que sofra, por exemplo, um relacionamento abusivo no trabalho, quando ela Uhum, for fazer uma nova entrevista, ela vai com muito receio com o chefe. Qualquer coisa sim, que o chefe falar, ela já vai falar, isso aqui tá me abusando. Não, e às vezes nem tá, às vezes o cara fez um comentário, sim. mas ela tá tão sensível, né? Ou um relacionamento mesmo, né, de namorado, Uhum. enfim, noivo. O que que você pode dizer? Como que você ajuda essas pessoas a voltar a ter uma vida normal, né? Aos poucos, né, Uhum. digamos assim. Sim. Primeiramente, o melhor caminho, né, quando chegar a mim, eu falo, você já começou, que é a reconstrução, tem que reconstruir uma vida. Eu falo que quem passa por um relacionamento, seja narcisista, seja com abusador, seja o que for, um relacionamento desse, a pessoa tem que reconstruir sua vida. Porque ela perde totalmente sua identidade. Tem gente que não sabe nem o que gostava de comer. Eu pego paciente e falo assim, cara, eu gostava de comer tal coisa, mas no meu relacionamento eu não comia mais por causa do meu parceiro. Então a Hum, pessoa, ela se perde no relacionamento. Ela perde a sua identidade, ela perde sua autoestima. Então ela precisa resgatar tudo isso. Ela precisa do autoconhecimento, ela precisa se enxergar de novo, né? É um trabalho que é devagar, é um processo, porque ela vai ter que aprender a viver de novo. É como se você tivesse morrido naquele relacionamento e agora você voltou a respirar. Porque hum, quando sai, a pessoa volta a respirar. Todas as pessoas relatam. Nossa, hoje eu consigo respirar, porque antes parece que eu vivia numa jaula, presa. E hum, agora eu estou livre, mas eu estou precisando me reconstruir. E a primeira coisa é reconstruir. É se enxergar, trabalhar a autoestima, a primeira coisa. Não é trabalhar a parte financeira, que a maioria, a parte financeira também fica, né, bem complicada. É a autoestima. Quando levanta a autoestima, a pessoa consegue ter visão das outras áreas, consegue ter visão que a vida, ela tá ali. A pessoa só precisa dar o primeiro passo para voltar a viver de novo, né? Ter forças de viver de novo. E é levantar a autoestima, é começar a cuidar da parte física, da parte mental, da parte espiritual,
descobrir, né, o que realmente deixou de fazer pela outra pessoa e voltar a fazer aquilo que deixou, porque a vida para. Quando você está num relacionamento abusivo, sua vida fica estagnada, parada em todas as áreas. Quando você sai, você fala, meu Deus, eu não tinha vida. É uma vida morta, e ali você descobre que a vida, ela continua e você estava estagnado, estava numa jaula, você saiu daquela gaiola, daquela jaula. E é trabalhar, primeiramente, reconstruir a autoestima. Porque é ela, o amor próprio, quando a pessoa consegue entender o seu valor de novo, porque ela perde o valor, ela acha que não tem valor, ela se sente culpada de tudo, com medo de tudo, então tem que trabalhar a parte de culpa, né, que ela não tem culpa de ter entrado naquele relacionamento, o medo, né, o medo do novo, porque sai de um relacionamento abusivo, você tem medo de viver, você tem medo do novo, você não sabe que norte vai tomar na vida, porque sai muito perdida. Então, você vai ter que reconstruir toda a sua história. É uma nova história. É uma nova vida que você precisa reconstruir. Então, é trabalhar a parte de autoestima, amor próprio e todas as áreas que aquela pessoa deixou de lado para viver somente em função da outra pessoa. E entender que de agora em diante ela precisa viver para ela e buscar, né, evoluir, buscar crescer e buscar viver um novo nível, um novo ciclo, que agora é um novo ciclo. E ali é um trabalho de processo, né? Cada sessão é trabalhado ali para estar resgatando a identidade, a autoestima, o amor próprio e reconstruir, né, todas as áreas daquela pessoa, que ela precisa reconstruir do zero. Infelizmente, sai totalmente morta. Eu falo que a gente sai totalmente morta de uma relação abusiva. Você sai sem vida, né? E ali precisa reconstruir essa vida de novo, do zero. Isso aí, muito bom. Falando da pessoa, eu conheço algumas pessoas que elas não estão em relacionamento nenhum, mas é aquela Aham. pessoa que às vezes não tem uma opinião muito firme. Você vai comer uma coisa, ela fala, você quer A ou B? Ah, tanto faz. Você quer C ou D? Ah, pode ser o que você quiser. Nesse caso, essas pessoas, elas não estão sofrendo nenhum relacionamento abusivo, mas ainda Uhum. assim, a impressão que dá, porque as pessoas que escolhem para ela, né? Ela fala uma coisa, a pessoa fala, obviamente que é uma pessoa, uma presa fácil, né? Como você mesmo falou. Muito. Como que a gente consegue ajudar essas pessoas? Eu sei que pode parecer um pouco fora do que a gente está falando, Uhum. mas eu estou falando de pessoas que talvez são muito é, é, frágeis emocionalmente, eu não sei se é o termo correto, que a Uhum. pessoa não tem uma opinião, né? Ela está vivendo, ela pode até falar assim, eu acho que eu estou em relacionamento abusivo, porque quando eu vou comer alguma coisa, eu falo para outra pessoa, ela fala, vamos comer isso aqui. Ah, então tá bom, vamos isso aqui. E ela nem tá, ela mesma não tem a opinião própria. Ela vai com os outros e ela pode achar que está num relacionamento abusivo. Isso faz sentido, Karina? Ou eu tô falando uma Faz coisa que um não tem pouco nada a ver? também. Não, mas faz um pouco também. Essa pessoa também pode ser dependente emocional. Às vezes não estão em relacionamento, né? Uma pessoa que realmente é dependente emocional devido a feridas lá atrás, traumas. Então ela tem medo de se expor, ela tem medo de dar sua opinião. Pode ser traumas de infância também, né? Tem pessoas Hum, que não conseguem expor suas opiniões próprias porque tem traumas lá na infância. Porque às vezes aquela mãe gritava muito, aquele pai gritava muito, punia muito, tem que ser do meu jeito. Então essa pessoa tem medo de expor aquilo que gosta. Prefere ir na hum, opinião do outro do que de si mesmo. Não tem sua própria identidade, né? E às vezes pode ser traumas também de infância que precisam ser tratados, né? Às vezes a falta de amor próprio também, pessoa que, né, que falta esse amor próprio. Quando a gente se ama, a gente tem opinião. Quando a gente se ama, a gente sabe o que a gente quer. A gente não precisa da aprovação de ninguém, né? Quando a gente reconhece o nosso valor, o nosso amor próprio. Então eu vejo muitas pessoas com essa falta de amor próprio, de não saberem o que são. Sempre faço pergunta, quem que é você? Muitas pessoas não conseguem responder quem sou eu, por causa exatamente disso. As pessoas estão perdidas, elas não sabem quem são, elas não sabem do que gostam, não sabem da opinião, do que sentem, né? Então, a maioria, eu falo das pessoas que eu pego para atender, tem essa dificuldade, mas são traumas que estão ali ainda, que precisam, né, ser tratados. Então, esse tipo de perfil sofre muito, internamente sofre muito, né? Porque imagina você não ter sua opinião própria do que você gosta. Às vezes você até gosta ali da pizza, mas você vai no lanche porque todo mundo pediu lanche. E você com aquela vontade de comer pizza, mas você vai na opinião do outro, porque você acha que a sua não é válida, porque você acha que você não tem valor, que você não vai ser ouvido. Então você vai na opinião de todo mundo. E sua vida vai sendo dessa forma. Sempre sendo levada na opinião das outras pessoas e nunca pela uhum. sua.
E esse tipo de pessoa também não cresce, né? Em todas as áreas Sim. da vida ficam ali estagnada, porque ela vai sempre na opinião do outro. Ah, minha mãe acha que eu tenho que fazer faculdade tal, ah, eu tenho que seguir a carreira tal, ah, eu vou seguir, mas o sonho lá dentro é de seguir outro. Mas para não confrontar e afrontar a família ou quem seja, prefere seguir a opinião das outras pessoas. E isso é muito grave, porque lá na frente, né, vem as consequências, né, vem ali os traumas, vem as frustrações de fazer algo que às vezes não queria fazer, mas fez só para agradar o outro. Aí entra também aquela pessoa que não sabe dizer não, só sabe dizer sim para todo mundo. Esse tipo de pessoa também está sempre sobrecarregada, sempre muito cansada, né? É outra presa também, né? Aquela pessoa que diz sim para todo mundo. Se um abusador pega um perfil desse daí, vai sofrer muito mesmo, né? Então, entra vários fatores aí. É isso mesmo. Bom, a gente já está partindo aqui para o final, já passaram mais de meia hora, né? Passou rápido o Muito bate-papo. rápido. Você acredita que tem algo que a gente não tenha falado, Karina, que você acha importante mencionar, seja relevante? Porque a gente falou sobre alguns assuntos, talvez tenha alguma coisa que a gente tenha deixado passar. Tá. Eu só queria mesmo, assim, dar um alerta, né, para quem, né, quem se identificou com alguma coisa que foi falado, ficar bem atento, né, aos relacionamentos, a tudo que foi falado. E se tentar, se conseguir identificar e ver, nossa, eu estou num relacionamento que várias coisas que foi falado bate muito com o que eu estou vivendo, né, peça ajuda, faça terapia, primeira coisa, que é um ambiente seguro, sigiloso, né, pede apoio, seja da família. Por quê? Quanto mais tempo vai passando, o abusador ele é muito bonzinho para os familiares, para os amigos. Geralmente o abusador ele é bonzinho para as pessoas externas e ele é mal para aquela pessoa que é a vítima. Então, a rede de apoio é muito importante. E quanto antes essa pessoa conseguir pedir ajuda, conseguir um suporte, mais chance de sair, o quanto antes essa pessoa vai, né, vai conseguir. E conseguir enxergar também. Mas, assim, eu falo que a terapia é o lugar principal que eu vejo que a maioria das pessoas consegue enxergar. De falar, meu relacionamento é assim, fulano é assim. Aí, o que você acha dessa pessoa? Mesmo a pessoa, você responde para ela mesma, nossa, é meio abusivo isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar. Estou com essa pessoa há 20 anos e ela tem características abusivas, sem eu falar nada. Então, eu falo que, né, a terapia, ela ajuda muito a pessoa a conseguir identificar os sinais, né, e as características. E se a pessoa conseguir identificar, tenta sair, né, tenta pedir uma rede de apoio, tenta fazer a terapia, igual eu falei, mas seja muito cautelosa também, porque o abusador, ele vai tentar puxar de volta. Ele não vai deixar a pessoa sair assim, olha, eu não quero mais relacionamento, eu não quero ficar mais nessa empresa que eu trabalho, que eu cito, né, que é abusiva, não quero ficar nessa amizade. Se sentir que você está saindo devido que descobriu, né, que aquela pessoa é um pouco abusiva, que aquelas características ele não faz mais sentido e que você conseguiu identificar que não é legal, usar estratégia para sair, né, e ter o autoconhecimento o quanto antes, porque quanto mais vai ficando no relacionamento, mais difícil será de sair. Maravilha, muito bom. Então, pessoal, tá aí o alerta, tá bom? Se você identificar alguma das coisas que nós conversamos, procure um psicólogo, psicanalista. A Karina está aqui. Eu queria pedir, Karina, para você deixar seus contatos, falar sobre os atendimentos, mentorias, enfim. Pode ficar à vontade, por favor. Tá, Joia? Primeiramente, quero agradecer, né, por essa oportunidade, por esse momento, que venha chegar, né, para várias pessoas, que venha ter ajudado, que venha ter alertado. Espero que esse autoconhecimento, né, venha salvar pessoas em relacionamentos abusivos, né? Eu estou à disposição para quem precisar, para quem quiser tirar dúvidas também. Eu tenho certeza que, né, cada relacionamento tem característica diferente, tem abusadores com muito mais características do que a gente imagina, né? E eu estou aqui para auxiliar não só nessa área, mas em diversas, né, que precisarem. Quem precisar pode entrar na minha rede social, Instagram, né, que é @psicarinagonçalves15, e segue lá, sempre tem conteúdo legais, sempre posto algumas coisas que com certeza irá ajudá-los, irá agregar, né, muito autoconhecimento. Maravilha. Karina, obrigado. Só tenho a agradecer. Foi muito bom esse bate-papo. Todas as coisas que você falou, com certeza, vai ajudar a gente a refletir, não só sobre o outro, mas também sobre nós mesmos, né? Para a gente, de repente, como você fala, que é difícil a gente se identificar, mas de repente a gente consegue identificar e buscar ajuda também, né? Afinal de contas, se a gente
perceber que está sendo prejudicial a alguém, a gente pode buscar ajuda para melhorar. Só tenho a agradecer, muito obrigado mesmo por você ter participado, viu? Obrigada. Pessoal, quero mais uma vez pedir, por favor, você que nos acompanha até aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar e se inscreva no canal com o sininho. Isso é muito importante porque ajuda que o YouTube entregue para mais pessoas e, obviamente, se você conhece pessoas que precisam ouvir esse bate-papo, compartilhe com elas, que com certeza vai poder ajudar, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Importante, não esqueçam de comentar, tá bom? É importante a sua interação, falando o que você achou, as perguntas que você tem, sugestões de temas, a gente está aberto aqui, porque o podcast Papo Conteúdo é feito para você, para te ajudar, tá bom? Karina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por vocês que estão nos acompanhando até aqui e até o próximo episódio, pessoal. Um abraço.